entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Apresentação: Germando Santos. Já deu tudo certo. Opa, sou eu, hein? Germando Santos. Já deu tudo certo, hein? Olha, Billy, mais certo ainda porque está entrando no ar o programa A Voz de Campos. Esse é o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, um espaço aberto para você, para dar vez e voz a toda a sociedade. Lembrando que estamos sempre ao vivo, direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o mundo, através das nossas plataformas digitais de áudio e vídeo e em todos os meios de comunicação que é transmitido a nossa programação. Olha, hoje é quinta-feira, sua linda, 15 de junho de 2023. É um prazer enorme estar com todos vocês durante toda essa programação, trazendo assuntos de grande importância e de relevância para o nosso município, todos os nossos munícipes. E a sua participação, ela é fundamental. Ela é importantíssima para a construção de um debate e do entendimento melhor dos assuntos e dos acontecimentos do nosso município, que serão tratados aqui com a presença já do presidente da Secretaria, né, de MTT, Instituto, né? Instituto que fala? Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Campos, o Nelson Godá. E também teremos no segundo bloco a participação do economista e professor Ranulfo Vidigal, especialista em economia, e também a sua participação através dos nossos chats, né, de mensagem pelo YouTube, pelo Facebook. Você que está assistindo pela nossa TV, a TV Aurora, muito bom dia. Liga para cá para participar conosco também pelo WhatsApp, pelo nosso telefone fixo, e vai ser um prazer receber a sua chamada, tá bom? Vamos juntos, porque já deu tudo certo. Bom dia, Billy Cabeludo, tá ali na técnica hoje. Bom dia, Sol Almeida, nossa produção. Bom dia, redação. Daqui a pouco teremos o direto da redação com as principais informações do dia com a Gabi Barros. Bom dia a todos que estão acompanhando em todas as nossas plataformas e a nossa também querida TV Aurora, na Sul TV, na Infoline, Weblink, várias plataformas de streaming espalhadas pela a rede mundial de internet. E bom dia para a minha amiga de bancada, jornalista Vanessa Nascimento, a sua rádio, Vanessa. Bom dia, Germando. Bom dia o pessoal que está acompanhando aí a gente pelas redes sociais, pela TV Aurora. Bom dia, pessoal da redação. Bom, Germando, o que temos para hoje, Vanessa? Pois é, hoje vamos falar sobre, como o presidente aqui do Instituto Municipal de Transporte, né, o Nelson Godá, vamos falar sobre a implantação dos novos semáforos na cidade de Campos. Sua avaliação, Vanessa, para isso, como é que tá? Você que é motorista de primeira categoria. Pois é, sou muito boa pro sinal, tá? Pro sinal, Billy, né? Billy é prova disso, Ele né, também é bom pro sinal.
o sinal. Só que o sinal dele já é diferente do seu, né? O seu é do trânsito, o dele é aqui do som. Em relação à implantação dos semáforos, estava precisando, né, Germando? Assim, como a gente tinha falado, muitos semáforos com defeito, quando chovia acabava não funcionando, os postes, né, dos semáforos, que são de ferro, estavam enferrujados. Então, foi trocado também? Então, essa dúvida que a gente vai tirar aqui, né? Mas eu acredito que estejam sendo trocadas sim, porque tá bem mudado, né? Eu passei essa semana naquele cruzamento ali, né, da Beira Valão com a 28 de março, e já foi colocado o novo semáforo. Sim. Né? Então, assim, você dá pra ver que a estrutura tá toda nova, né? E a gente precisa disso, né? Principalmente na área central, a gente tem que melhorar essa visualização, não só na área central, obviamente, né? Os bairros, os distritos também precisam, mas a gente precisa estar com a casa arrumada, né? Tem que estar... E você, como motorista, já tem uma avaliação ou ainda é cedo pra Bom, pelo menos avaliar? passei e estava funcionando. Tá funcionando? Estava funcionando. Então, minha avaliação, a princípio, eu estou aprovando. Aí a gente pode aproveitar, Vanessa, e criar uma enquete, né? O semáforo inteligente está sendo bom para Campos na sua avaliação? Algo do tipo? Poderíamos, produção, criar alguma coisa aí? Mas algo que seja, que consiga aí dar uma avaliação melhor para a ação, né? E quem quiser também pode comentar aí no Facebook, no Instagram, o que tá achando, né? Exato, porque vota hoje... na enquete e comenta também aí. Exatamente, porque hoje é o assunto do momento, o assunto do dia, e daqui a pouco a gente tem aqui, a gente vai ter aqui no nosso estúdio um especialista e que é responsável por essas ações. E vai ter todas as informações e vai tirar dúvida também do pessoal. Exatamente. Né? O que mais, Vanessa? Também a gente vai falar sobre bastidores da Câmara. Ih, rapaz. O negócio tá meio fraco lá, hein, Germano? Tá. Terça-feira não teve quórum, né? A gente sabe que, assim, o pessoal que acompanha, né, o site da Rede Aurora, eu postei uma matéria lá, depois se a produção quiser colocar o link aí nos comentários do Facebook, falando sobre a ida, né, de 6 vereadores, né, para a Brasília, né? O objetivo é que seja discutido a questão da redistribuição, dos royalties de petróleo, falar sobre emendas parlamentares. E que teremos a participação do economista e professor Ranu Vidigal, para falar sobre o assunto também. Que é especialista no assunto. Verdade. E aí, também teve o falecimento, né, das mães de 2 vereadores, do Álvaro Oliveira e do Abdo Neme, e por isso o quórum ficou reduzido, não tendo como ter sessão. Isso na terça-feira. Já na quarta, teve quórum, né, limitado, com 13 vereadores, que é o quórum máximo exigido, né? Ou mínimo, né? É o mínimo exigido. E o máximo é dos 25, é o mínimo exigido. Porém, durante a sessão, os vereadores foram indo embora pouco a pouco, né? Como aconteceu na semana passada. Na semana passada, eu publiquei uma matéria também na terça-feira, falando que vereadores tinham ido embora durante a sessão e tinham projetos para serem aprovados e não foram aprovados por conta dos vereadores terem ido embora, né? Tanto oposição quanto situação, eles foram indo embora aos poucos, não teve quórum. Ontem aconteceu a mesma coisa, né? Inclusive o próprio presidente, né? Ele levantou e foi embora, né? Ele não justificou a saída dele, né? Quem assumiu foi o Fred Machado, né? Visto que o vice-presidente, o Marquinho do Transporte, não estava lá, né? Então o Fred Machado assumiu a presidência, Marquinho Bacelar saiu, a galera da oposição, situação, e aí ficaram 3 vereadores na sessão e não seria possível ter votação, e a sessão foi encerrada por falta de quórum também. Falta de quórum, né? Olha, Billy, você me coloca aqui que a gente vai dar uma nota de pesar, né? Coloca o estúdio aqui focado em mim, vê se você consegue aí, que a gente já tem a presença do nosso convidado. Eu acho que a página do Facebook está bloqueada, tá? Mas a gente está em várias outras plataformas, inclusive na nossa TV, agora ao vivo, a TV Aurora. Não, Billy.
Coloca alguma coisa aqui do lado. Tem como botar a nota de pesar, o Sol? Não tem não, né? Tinha que ter preparado para colocar do lado, Billy. Colocar do lado aqui. Eu vou mandar para você, Billy. Prepara aí o layout, Billy, que eu vou mandar para você agora pelo WhatsApp. Prepara o layout aí, que a gente, né, infelizmente, né, porque a perda, nenhum de nós estamos preparados para perder. Por mais que a gente saiba que a vida é só uma passagem, mas não estamos preparados. Eu vou enviar para você, já está aí, ó. Coloca aí para mim, por favor. Consegue? Chegou não? O WhatsApp tá um pouquinho lento hoje. Agora foi. Foi não? Manda pra cá. Mandou? Chegou? Manda pra cá. A gente já está com a presença do presidente no estúdio. Já ele vai estar aqui com a gente para a gente entrar no tema de hoje, o assunto principal, que é mobilidade urbana, transporte público, e também daqui a pouquinho, no segundo bloco, teremos a participação do economista e professor, especialista em economia, Ranulfo Vidigal, que vai estar falando sobre a economia, o impacto que pode causar essa redistribuição do ROI se acontecer, e ele vai estar trazendo um entendimento melhor para todos os nossos interespectadores. E você também pode participar por aqui. Você pode mandar a sua mensagem, você pode fazer a sua pergunta, você pode aproveitar especialmente a presença, né, do presidente do IMTT, para que vai estar dirimindo todas as dúvidas e trazendo aí as ações que têm sido feitas, né, e realizada no governo Vladimir. A gente já tem a presença aí de várias pessoas com a gente pelas nossas plataformas digitais. O Robson William, ele que é apresentador aqui do programa Voz de Campos, todas as quartas-feiras, que eu mando um abraço, está mandando um bom dia e parabéns pelo programa. Pode passar para cá. Olha, a Rede Aurora de Comunicação e toda a equipe do programa A Voz de Campos externa profundo pesar de 3 pessoas queridas na cidade de Campos dos Goytacazes. O ex-vereador José Carlos, né, e de Dona Mimi, mãe do líder de governo Álvaro Oliveira, e também do médico e ex-vice-prefeito de Campos, Dr. Chicão, e o falecimento também da Dona Arlete Abdo Neme, né? Mãe do vereador e médico Dr. Abdo Neme. Nossas condolências aos familiares e aos amigos. O nosso profundo pesar a todas as famílias, né, que tiveram essas inestimáveis perdas. Vamos agora, Billy, o que está acontecendo na cidade? Agora no programa A Voz de Campos, o que está acontecendo na cidade? Olha, no que está acontecendo na cidade, Billy, aumenta o retorno aqui dentro
Nós temos a presença do presidente do IMTT, Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, Nelson Godard, que tem, né, que é um prazer, Nelson, inenarrável, né, ter você aqui. A gente sabe das demandas que tem no nosso município com relação à mobilidade urbana, né, ao transporte de Campos. É o que movimenta a cidade, é o que movimenta as pessoas, e não somente, mas também movimenta a economia do nosso município, né? E é um prazer, sim, ter você aqui. Quero deixar você bem à vontade, ok? Quiser uma água, tá aí. Quiser um café também, Nelson, né? Só no programa de Edmar Pitac, que eu mando um abraço também. Deve estar acompanhando a nossa programação lá do escritório dele na Fabline. E você pode ficar à vontade, tá? E mais uma vez, muito bom dia à sua rádio, Nelson. Bom dia, Germano. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite, porque é sempre bom a gente estar esclarecendo, levando informação à população e falando das ações e do que tem de melhorias que está por vir ainda aí, tanto na área de trânsito quanto transporte. E está por vir também muitas ações aí com relação à pasta, né? Sim. Então, a gente sabe, Nelson, que o transporte público sempre foi, né, um pilar, né? E sempre foi um pilar muito discutido, principalmente no nosso município. E um dos setores mais polêmicos, né? E não é só, né, de governos pouco recente, né? Todos os governos, acredito que se falou muito sobre o transporte. A gente tem visto as mudanças, a gente tem visto as melhorias. Uma dessas melhorias que a gente pode citar é aí o semáforo inteligente, que está sendo implantado, né? E entre outras questões que envolvem a mobilidade urbana, que também é o transporte público, o transporte alimentar, que era o transporte alternativo. Não sei como está sendo identificado hoje, mas você pode falar um pouco para a gente. E começando pelo semáforo inteligente que foram instalados, né, na cidade nos últimos dias, Nelson, como está funcionando, né, estes novos equipamentos, que é um equipamento inteligente? Estava na hora porque havia muitas reclamações, né? E foi aproveitado e colocado no negócio, né, um sistema de última geração. E como é esse sistema, Nelson? Explica pra gente como funciona e como está sendo feito as instalações. Germano, a gente deu início às instalações, né? Uhum. Até esse momento, um cruzamento foi instalado, completo, e a gente está programando já para até o início da próxima semana a instalação de outros 3 cruzamentos num cronograma que chegará até o final desse mês, primeira quinzena de julho, completo 22 cruzamentos, e até agosto, setembro a gente vai renovar metade do parque semafórico. Serão 56 cruzamentos. A cidade hoje tem em torno de 128 cruzamentos. E desses cruzamentos, que inclusive, por mais que o equipamento não fosse tão antigo, a gente vai aproveitar para expansão para outras áreas que não tem um adensamento de veículos muito grande. Perfeito. E que um controlador não tão mais moderno, mas que vai contribuir para poder sinalizar, para ordenar o trânsito e a gente ter uma melhoria, né, de trafegabilidade nas vias, até em outras áreas. Então esses semáforos que estão sendo retirados antigos vão ser aproveitados em outros locais. Isso. Muito importante. Como eu tô falando, 56 cruzamentos serão trocados nessa primeira etapa, que foi a contratação que nós fizemos. Os outros 70 serão contemplados numa nova contratação, uma nova licitação, e os que estão sendo retirados, ou se estiverem em boas condições e que são da mesma marca de controlador do que a gente está implantando hoje, porque aqui em Campos havia 6 tipos de controladores diferentes, o que impossibilitava, inclusive, essa conexão, um sistema interligado, inteligente, que a gente consiga, pelo celular, acompanhar para saber se está tendo algum problema ou não. Tem controlador semafórico na cidade hoje que todo dia o funcionário do IMTT tem que ir fazer manualmente
Nossa. a programação do tempo de abertura dos semáforos. E por causa do tempo dele, tem vezes que tem que ir de 2 a 3 vezes por dia. É inadmissível a gente ter isso. E acaba hoje. criando um transtorno no trânsito, né? Causa um caos, uma divertida sensação de insegurança, né? Porque aí chega no cruzamento, às vezes tem 2 semáforos no mesmo tempo de verde, Correto. que inclusive, e até peço desculpa pelo atraso, é porque hoje na própria 28 estava com ocorrência disso e eu tive que ir lá pedir para poder antecipar do cronograma a substituição do controlador em uma outra área ali, porque já estava dando problema. Então, até para poder esclarecer que já estão dizendo que é problema do novo parque semafórico. Não. Só foi instalado o cruzamento com a beira-valão e ali está funcionando perfeitamente, com a temporização correta. Os problemas que a gente está enfrentando é ainda dessa falta de modernização dos equipamentos antigos, que mais de 20 anos não tinha investimento no parque semafórico da cidade. Aí acontece um problema que é normal, acaba atribuindo a ação que está sendo feita para a melhoria e que está funcionando. Perfeitamente funcionando. Agora, Nelson, a gente sabe que a cidade, né, em tempos antigos, sempre foi um caos com relação a grande fluxo de vans que tinham no centro da nossa cidade. Ainda tem um pouco reduzido porque as vans foram mais para os lugares mais distantes, né? E também a questão dos ônibus, enfim, aí a gente sabe da necessidade de ter um sistema desse inteligente. E qual é o impacto de melhoria que pode causar no trânsito de Campos? Esses semáforos, eles têm câmeras que vão fazer a contagem do fluxo de veículos. Ele a todo instante vai contabilizar quantos veículos que estão trafegando. Um exemplo, se o normal daquela via é ter 30 carros por minuto e chegar a ter 50 veículos, carros, motos, caminhões, o próprio sistema, que já vai estar parametrizado, vai ter vários cenários estabelecidos de parte de informática, ele vai perceber aquele aumento do fluxo, vai aumentar o tempo de liberação do verde para permitir a passagem e não gerar congestionamento, não gerar retenção. Como ele é interligado, ele vai acionar todo o entorno para que não gere fluxo em outras vias. Enfim, uma modernidade para poder a gente diminuir esses congestionamentos que a gente vê na nossa cidade constantemente e dar maior qualidade de vida para a população, né? Porque assim ela consegue chegar mais rápido no trabalho, na sua residência, na escola. Segurança também, porque essas câmeras, elas fazem a leitura da placa. Ela tem um sistema de OCR, então para monitoramento, para compartilhar com o sistema, com o serviço de segurança no município será importante. Então, para a gente mapear fluxo, quais são os veículos que estão passando, se houver alguma intercorrência e a gente quiser capturar, saber a informação de onde passou aquele veículo, para outra análise, né, de questões de segurança, de investigação, contribuirá também. Bacana. Substitui o guarda municipal em situações de congestionamento de trânsito, né? Eles sabem, né, estão preparados para poder fazer o fluxo, né, fruir, né, de forma em que a fila que esteja maior venha a ter um fluido maior, né? Então os guardas de trânsito aí estão sendo substituídos por esse sistema inteligente, né? Isso, vai contribuir para isso, né? O trabalho da guarda é valoroso. Os agentes de trânsito da guarda, com ordenamento do trânsito é muito importante, mas ele não pode e não deve ficar fazendo o papel de, por exemplo, de um semáforo. Sim. Porque o nosso parque semafórico é antigo e às vezes a gente tem que deslocar para poder lhe dar o ordenamento da liberação ou não. Claro, quando você tem uma retenção maior, você fazer essa ação para contribuir, ok, mas tem momentos que ele acaba substituindo a questão do semáforo para dar fluidez. E a gente precisa do agente, do guarda municipal, autuando, coibindo as irregularidades em outras funções, e não fazendo uma função mecânica de sistema, que a gente tem hoje tecnologia, e agora sim, nós temos. Campos está investindo nisso no nosso governo. O prefeito Vladimir Garotinho deixou claro que é modernização.
Agora, a gente tem aqui a participação, né, do Robson. Aqui em Santo Eduardo, Santa Maria, Espírito Santinho, distrito de Campos dos Goitacazes, ligadinho, né, no programa A Voz de Campos. Tá? Temos também a participação da Josi Manhães, está mandando um bom dia. A Thaís Souza mandando um bom dia. Marcelo Sar está mandando um bom dia. Uma pergunta ao presidente do IMTT: tem algum planejamento para o tráfego de bicicletas na Barão de Miracema? Pois o fluxo é enorme, vindo de Guarulhos pela ponte Marcelo Martins. Outra é a questão da pirataria. O que se tem feito para diminuir essa irregularidade no transporte? Pergunta ele. Acredito que o termo pirataria ele deve estar se referindo aos carros que fazem, né, lotação, e que é um conflito muito grande, porque há interesses, né, por parte desses permissionários, ou não sei se são permissionários, se não são. A gente sabe também tem a questão dos táxis, né, que fazem a corrida compartilhada, né? Eu não sei se isso é legal, se não é, né? E você pode estar falando melhor pra gente com relação à situação das bicicletas. Existe um planejamento ou um projeto? Sim, já existe um planejamento. A Barão de Miracema está contemplada. A gente vai fazer a infraestrutura ali de cicloviária para dar maior segurança, para poder permitir fluidez, assim como outras áreas da nossa cidade. Nós já avançamos em 10 quilômetros de malha cicloviária, ciclofaixas no município. Já requalificamos quase metade também do que era já existente, e a gente tem uma previsão de ampliação de em torno de 10 a 12 outros quilômetros de ciclovia, fazendo interconexão, inclusive em áreas que às vezes você terminava o trajeto de uma ciclovia e era meio que jogado num cruzamento, não tinha interconexão de uma via e outra, trazendo insegurança. A própria 28 tinha essa situação. Então a gente está fazendo esse trabalho, até porque a gente quer estimular cada vez mais o uso da bicicleta, da mobilidade ativa, né? Que não emite gases, carbono, gera uma condição de saúde melhor, inclusive para a população, né? E contribui para o trânsito da nossa cidade. Então a gente estimula muito a prática da utilização da bicicleta como meio de transporte. E contribui para a saúde do ser humano, né? Agora, Godá, a gente está falando aqui muito sobre a questão da implantação dos semáforos, né? A questão da ciclovia. Mas em relação à parte do transporte público, né? A gente sempre está recebendo aqui algumas reclamações, né, da falta de transporte, principalmente nos distritos, né, localidades. A Baixada Campista também, o pessoal reclama bastante, ou demora, ou não tem um horário certo, né? A gente sabe que existia um aplicativo, né, também com essa questão de horário. Como é que está funcionando isso? E algumas pessoas também de distritos reclamam que ônibus não estão passando no horário de escolar. Então, assim, as crianças que estudam ou de manhã e de tarde não tem como pegar o ônibus, né, vindo do distrito para a área central, porque o ônibus não passa no horário escolar. Aí eu queria que você explicasse para a gente direitinho como é que está sendo isso. Só retornando antes, com relação à questão da pirataria, né? São as lotadas. A fiscalização do IMTT está atuante, a gente faz um acompanhamento para poder coibir, principalmente muito carrinho de lotada. A gente sabe os pontos, a gente faz as ações, mas só que a gente precisa realmente que a população entenda, até por questão de segurança, porque são veículos não regulamentados, não legalizados. Às vezes o motorista não tem, por exemplo, um curso de motorista, de condutor para atendimento ao público, e tudo isso é exigido, seja para o taxista, para o permissionário. Se preparar, né? Porque tem toda uma questão de atendimento, né, ao público, existem questões de cobrança de direção defensiva, enfim. Além da própria questão do veículo, regulamentado, regularizado.
né, que a gente precisa até para poder de fiscalização e que acaba colocando em risco a própria população que se utiliza desses veículos. A gente tem coibido, mas a gente reforça cada vez mais a necessidade da população de não utilizar para poder a gente diminuir cada vez mais. E em contrapartida a gente tem feito ações para melhorar o atendimento do transporte regulamentado, seja das vans e dos ônibus. Por exemplo, o subsídio do óleo diesel, Sim. que permitiu ampliar horários, retomar linhas, né, de atendimento. A gente retomou Capão, Carvão, a gente deu regularidade ali na região de Morangaba, para Rio Preto, Via Tereré, Deserto, Lagoa de Cima, Imbé, Sentinela do Imbé a gente retornou. Eu lembro que em 2021, quando eu assumi o IMTT, na primeira semana eu já fui para manifestação em Serrinha, que tinham fechado a via, tinham colocado pneus, e isso foi quase 2021 inteiro, em Morro Grande, em Três Vendas. Então, assim, a melhoria já está acontecendo. Precisa melhorar ainda muito. Para que seja diminuído também esses transportes irregulares, né? Inclusive e esses isso. ruídos que são constantes. Mas a gente sabe que é constante, mas também as melhorias estão sendo feitas. Sim. E é importante as melhorias dessas linhas de ônibus. Sim. A qualidade dos ônibus também é importante. A gente sabe que Campos está muito defasado, né? Porque a gente vê outros municípios com arrecadação menores do que Campos, que o transporte que eu digo são os veículos, né, com ar-condicionado, os veículos mais novos, né? mais novos, né, melhores. E isso também está acontecendo no transporte de Campos, né, o Nelson? Sim, então, a gente tem uma programação de renovação da frota, a gente está com um estudo, né, para poder promover essa renovação, atualização da frota, veículos novos, com acessibilidade, com climatização. O prefeito, inclusive, determinou que eu fizesse estudos com relação até os ônibus elétricos, para poder a gente, inclusive, diminuir emissão de gases, o impacto ruídos para o meio ambiente. Né? Os ruídos do próprio ônibus, e são com maior qualidade, veículos novos. Então isso tudo está na nossa programação, mas assim, e como você muito bem colocou, o transporte é um problema de anos, né? E é um problema também nacional, que a gente vem enfrentando. A gente vê em vários noticiários a capital, outros estados, cidades também com o mesmo problema. No Brasil, de média a grandes cidades, cerca de 57 cidades subsidiam o transporte, porque já se percebeu que não tem como se manter a operação sem ter um subsídio, sem ter um apoio do poder público. E é isso que o prefeito buscou fazer com o subsídio do óleo diesel. A falta dele acaba gerando, né, todos esses transtornos no município, né? Campos tem outras particularidades, né? Os últimos, na gestão anterior, por exemplo, não teve reajuste da tarifa. Então, isso congelou, prejudicou o equilíbrio econômico-financeiro tanto das empresas de ônibus quanto dos permissionários, que não permitiu que eles investissem na melhoria da frota, na renovação da frota. Então, são questões que a gente está atacando no curto prazo. A gente já sente a melhoria do atendimento, a retomada de atendimento de algumas linhas, de horários, noturno, inclusive, que é uma ação que eu tenho feito constantemente de cobrança, mas que no médio e longo prazo a gente vai ter mais resposta. Tem as estações de integração que estão sendo preparadas, diferente, inclusive, daquelas tendas horrorosas, daquela situação indigna que estavam propondo anteriormente de fazer de integração. Tem o subsídio que está melhorando essa questão do atendimento dos horários, tem o programa de renovação da frota. Agora, voltando com relação à questão dos distritos, e até pro amigo que comentou, que deu bom dia, o Robson, de Espírito Santinho, Santo Eduardo, Santa Maria, o atendimento lá é por van. E a gente tem conversado, inclusive, com os interlocutores para reforçar a ampliação do atendimento, para colocar mais horários. Só que a gente tem umas dificuldades, porque até por alguns problemas de vias e tal, acaba tendo que muitas das vezes ir para manutenção muitos dos veículos. Então isso acaba desfalcando um pouco do atendimento. Na Baixada, o nosso
ruído maior, assim, é tocos, coqueiro de tocos, que a gente também está fazendo um trabalho de remanejamento junto com a interlocutora do setor. Mas a gente tem buscado atender, melhorado a conexão com a Secretaria de Educação, que nos passa, inclusive, as demandas, quando a gente precisa criar um horário específico para atender quando não tem o ônibus próprio, né? Ou próprio da Secretaria de Educação municipal ou do contrato, que já atende especificamente, porque a gente tenta ajustar o horário de atendimento do transporte coletivo, seja ônibus e van, para poder contemplar os estudantes. A gente fez até uma matéria com uma moradora ela até veio ao programa, de Martins Lages, né? Lá não havia ônibus de Campos, de Campos, né? Não havia ônibus. Então os filhos dela que estudam aqui no centro, eles tinham que pegar ônibus que vinham de São João da Barra. E estavam enfrentando o problema que o motorista não queria deixar moradores estudantes, né, de Campos entrarem gratuitamente, que é um direito, né? Então, quem pegava dali de Barcelos para cá, né, que já é Campos, Martins lá já é Campos, eles não estavam permitindo. E a gente fez a matéria e tudo, né? A prefeitura logo depois atendeu a solicitação e colocou ônibus que rodava ali por dentro, né, Martins Laje, aqueles outros distritos ali. Aí ela falou que na primeira semana passou por ali e logo depois ele parou de passar nesses horários escolares, tanto parte da manhã quanto parte da tarde, né? E ela ficou nessa questão fez a solicitação do MTT, foi na Secretaria de Educação, mas até o que a gente sabe, isso não foi resolvido. Os filhos dela, ainda tem que pagar a passagem, já que de São João da Barra não permite entrar e de Campos não está passando nesse horário. Ela está tendo que pagar a passagem dos 2 filhos de Martins Laje para cá. E é caro, né? Porque não é o mesmo valor daqui. Parece que é 5 e pouco, né? Se vir do outro ônibus, né? E já que não tem o daqui, ela tem que pagar o do outro. E fica caro, né? Não, eu vou até verificar, porque a gente fez justamente esse ajuste para atender essas demandas. Chamei até o consórcio para poder ajustar o trajeto do ônibus, para poder estar atendendo ali a população. Mas então eu vou até fazer a verificação, porque ainda mais, o compromisso foi feito, foi redefinido o itinerário e alinhado. Vocês colocaram que nem tinha, né? A gente fez essa solicitação, vocês atenderam, né? Isso. Então tem que ser cumprido, tem que ser mantido. Não pode apenas fazer uma semana, 2, um mês para poder dizer que atendeu e dirimir um ruído e paralisar. Vou até pedir para poder verificar que a gente faz o acompanhamento do GPS ao setor específico, se já está sendo notificado. A linha continua lá, né? Sim, continua, só a questão dos horários mesmo. Perfeito. Isso. Perfeito. A gente vai atender um ouvinte, mas a gente sabe que o transporte público e a mobilidade urbana no governo passado foi um caos total. Principalmente a relação com o transporte alternativo, que se tornou transporte alimentador, né? E eu gostaria que você falasse pra gente como está a relação com esse transporte, né, com esses permissionários, né, do transporte alimentador, né? Mas antes, deixa eu atender a pessoa que está na linha. Tá aí o Robson William, o grande comunicador Robson William, conhecido como Xaropinho. Xaropinho, bom dia, Xaropinho, tudo bem? Bom dia, Germano, tudo bem? Bom dia, Germano. Tá me ouvindo legal aí? Tô te ouvindo legal, Germano. Germano Santos, presidente da Rede Aurora, um ótimo dia. A nossa querida amiga também da mesa, ao presidente da MTT, Nelson Godard, um ótimo dia, tá? Eu tô aqui acompanhando aqui, né? Eu estou nesse exato momento aqui na Ótica Diniz, saí hoje agora parceiro com os amigos do Espírito Santinho e Santo Eduardo. Eu ouvi aqui a colocação do Nelson. Nelson, bom dia, tá? Eu venho solicitar ao caro amigo, né, em pedido aos nossos queridos amigos munícipes aqui de Santo Eduardo, um olhar mais carinhoso, por gentileza, para esse pessoal tão querido, tão trabalhador, que está meio à mercê aqui, Nelson, tá? Você comentou bem que precisa dar uma relocação, por exemplo, na parte, eu não vou tomar muito tempo, ser breve, os meus amigos que o programa está bombando, a parte, por exemplo, do deslocamento das vans. Por exemplo, no horário das 6 horas da manhã, é um horário de muito pico, que as pessoas saem de lá 6
6 horas para trabalhar aqui 9. O horário de distância daqui para lá são quase 2 horas dentro de uma van. E quando a van não vai, ela deixa de atender muitos moradores. Às vezes a pessoa tem um exame marcado no médico, já perde aquele exame. Alunos também estão perdendo também. E eu quero deixar aqui um pedido para o meu amigo. Qual foi o motivo do deslocamento de uma van que prestava trabalho lá? Não sei se o meu amigo está sabendo. E ela foi deslocada para Vila Nova, sendo que já estamos, né, defasado no transporte público e também em relação a horários, tá? Domingo, final de semana, por exemplo, uma enfermeira que trabalha no Ferreira Machado, um exemplo, ela sai 7 horas, ela fez o plantão dela à noite, ela sai 7 horas da manhã, ela não tem como voltar para Santo Eduardo, a não ser pagar para Brasil ou para 1001, que é muito mais caro. Qual é essa colocação que o meu amigo pode fazer? Desejo aqui um ótimo dia aos amigos. Bom dia, Germano, Robson William. Bom dia, Robson. Obrigado por sua participação. Ouve aí. Vamos lá. Como eu falei, tem 2 semanas houve um caso de não ter sido realocado vans, parece que 2 estavam em manutenção e só teve um horário de 6 horas, que acho que já teve, na verdade, passou 6h30, já com atraso, e parece que depois de não teve, só foi restabelecido após as 10. Então a gente recebe essas demandas de reclamações, mapeia e tenta realocar, e foi justamente por isso, porque teve vans em manutenção, enfim. Então a gente tem tentado atacar esse problema. Realmente. É um problema pontual, né? E assim, a questão, inclusive, que foi conduzida anteriormente, a entrada dos permissionários, novamente no sistema, gera um pouco isso porque é uma permissão individual. E às vezes eu tenho que realocar, apesar de ser um setor, por exemplo, a região norte, setor C, que a gente identifica, cada permissionário tem a sua linha específica de trabalho. Então, para poder eu realocar, para poder atender uma demanda, às vezes acaba causando um conflito, um problema na outra linha, porque não tem uma quantidade suficiente de van, né? Que às vezes tem linha que tem 2, 3 vans apenas, e se você retirar uma dali também causa conflito, mas enfim, e o permissionário ele tá direcionado para outra linha, mas a gente faz esse meio de campo, a gente tenta fazer isso. Essa questão de Vila Nova eu vou até verificar, de que foi remanejado para Vila Nova, de que era para Santo Eduardo. Na verdade, eu preciso de acréscimo de veículos lá, e é isso que a gente tem tentado fazer. Mas qual veículo? As vans? As vans, a permissionária de van. Uhum. De travessão para cima, o atendimento é feito pelas vans, o serviço alternativo. Mas seria novos permissionários? Não, seria a redistribuição realmente com remanejamento de permissionário de alguma outra linha que a gente consiga fazer isso, para melhor atender, inclusive reforçar, e vou verificar essa questão também do atendimento nos finais de semana. A gente sabe que às vezes é pequeno o movimento, dependendo do distrito, de trabalhadores, de pessoas circulando no final de semana, mas tem que se ter o atendimento. Tem que se entender, claro, a situação do permissionário, do empresário de ônibus, da questão dos custos de carregamento, que às vezes é baixo de passageiro e acaba não gerando a expectativa, fica inviável, mas tem que entender de que é o conjunto da operação ao longo da semana e de que a prioridade é o atendimento à população. Não pode atender durante a semana que é viável e final de semana deixar a população que sustentou ou alimentou, né, o transporte a semana toda. Exatamente. Né? Ou seja, seria um descaso, né, da parte dos transportes, né, dos permissionários fazerem isso. E como está a relação com esses permissionários, Godard? Porque eu te pergunto isso porque a Rede Aurora de Comunicação, ela acompanhou muito essa questão do transporte, principalmente no governo passado, que se deu, né, uma mudança de projeto e que criou um impacto negativo muito grande para o transporte e criou um desgaste, um confronto, um conflito que foi sem tamanho. E a insatisfação não só por parte da população, né, que deixou a desejar
né, no transporte, mas como também dos permissionários. E os permissionários viviam em pé de guerra com o presidente, vivia brigando com o presidente e brigando, consequentemente, com a população que ficava sem transporte constantemente. E a gente está vendo que está bem controlado essa situação do transporte, que é difícil. É como um carro querendo, né, sair do controle, sair do asfalto ali, e você está controlando muito bem, né, e está em linha reta. E a gente quer saber como está a relação com esses permissionários hoje no governo Vladimir. Então, o prefeito, ele determina sempre o diálogo. Ele é uma pessoa de diálogo. Ele é o prefeito do diálogo? Ele é o prefeito do diálogo. Porque a gente sabe que, olha, desculpa fazer os comentários aqui, a gente tinha no governo passado, claro, né, o presidente do IMTT, eu não vou ser leviano, ele era o prefeito da cidade, né? Ele era o prefeito da cidade. Porque o prefeito mesmo, ele não conversava com ninguém, não tinha diálogo com ninguém. A gente tinha um secretário na época de comunicação que não sabia nem falar. Quem era Quanto mais se comunicar. Quem se comunicava Olha ali só, era o secretário Vanessa, de transporte. De transporte. Ele que deveria ser o secretário de comunicação no mínimo, porque na época o secretário não tinha comunicação com ninguém. E a gente vê que o secretário hoje do IMTT tem comunicação. O presidente, né? O secretário de comunicação, que eu mando um abraço, o Serginho, sabe conversar, o Serginho recebe, o Serginho é um amor de pessoa. O dia que não for também, Serginho, olha, não vai ser, a gente fala, Serginho, a gente fala. Serginho é um amigo, é um companheiro. Eu não tenho o que falar do Serginho, que daqui a pouco vai pensar que eu estou puxando saco de Serginho. Eu não sou de puxar saco de ninguém, tá? Mas a gente, quando tem essa percepção que o secretário, que o servidor público, ele cuida da população, então no mínimo que a gente tem que ter um carinho e cuidar também desses secretários. É verdade. Cuidar desses servidores públicos. E você pode ter certeza que a gente também vai ter um cuidado com você. Um carinho muito grande, porque a gente está vendo, Vanessa, primeiro, que ele está aqui, né? Se dispôs a estar aqui para poder atender não a Rede Aurora, mas os telespectadores, né? Exatamente. Então, aí já mostra o cuidado que você tem não só com as pessoas. Aliás, todas as pessoas usam o transporte, né? Verdade. Por mais que tenha um carro, que tenha uma condição melhor, mas sempre vai precisar do transporte. Seja o táxi, que também é um transporte, né? Público-privado? Público. É público, né? Isso. O táxi é um transporte público. Tem uma autorização. Tem uma autorização. O Uber também é um transporte público e por aí vai. Então, ou seja, o cuidado que você está tendo com os nossos munícipes e o nosso município. E então me fala como está essa relação melhor, o Godard, não só com os permissionários de vans, como também com os permissionários do transporte, que também era uma guerra. A gente sabe que tem aí o dono da empresa Rogil, né? O seu Gilson, né? Seu Gilson, que eu mando um abraço também. Seu Gilson é o coronel, né, do transporte lá pro lado de Ururaí, ele que manda lá, né? E como está a relação com esses permissionários hoje, Godard? Então, a relação tá muito amistosa, tá muito boa. Há um entendimento entre as partes. Eu sempre chamo para poder conversar, para poder resolver os problemas. A gente tem várias reuniões. É claro, nem sempre algumas decisões que o poder público tem que tomar, que tem que ser mais firme, tem que cobrar, que tem que ser mais rígido, às vezes até atende ou gera algum ruído, se a gente tem que fazer algum movimento de remanejamento, de substituição, mas isso nunca foi um empecilho para manter o diálogo, para manter a conversação e para a gente manter e melhorar as operações. O diálogo, ele é importante, a gente tem visto, como você falou, o prefeito Vladimir é do diálogo, ele está procurando não só dar atenção aos empresários, que é importante, que gera a economia do nosso município, trazer
novas empresas também para o município, isso é importante. E ele também tem dialogado com a ponta, né, com a população, ele tem dialogado com as pessoas da periferia, das comunidades, as pessoas vulneráveis também, mas a gente sabe que só o diálogo não resolve, que se resolvesse, né, os governos passados seriam os melhores, né? Mas também as ações. E você tem dialogado e tem trazido, né, as resoluções para o município, né? E isso é importante, Godard. É importante dialogar e trazer soluções, como a Vanessa citou agora há pouco, né? O problema que surgiu lá em Martes Laje era uma competência, né, de outro município e também do estado. Outras situações também que tem acontecido aqui, a gente tem trazido aqui para o programa, de competência do estado, mas que o município tem se preocupado e tem procurado resolver. E a gente agradece muito a você, agradece ao prefeito, agradece aos secretários que têm se empenhado em trazer soluções para os problemas que têm acontecido no nosso município e não tem maquiado. Não tem maquiado, não tem, enrolado com os problemas. E isso é importante que a população veja a seriedade do trabalho que está sendo feito no IMTT. E falando em seriedade do trabalho que está sendo feito, a gente também sabe que está havendo uma nova ação no recapeamento, né? No nosso município, em conjunto, se eu não me engano, com a Secretaria de Obras. Isso. Como está sendo feito isso e qual o avanço que já chegou para a gente estar concluindo a nossa participação? Tem um prazo, né, para o término disso. Porque para a mobilidade urbana, isso é muito importante. Quem tem carro sabe o quanto sofre com manutenção. Como está sendo feito, Godard? Só reforçando o que você brilhantemente falou, o diálogo é importante, a gente tem feito, esse exercício é diário, mas as ações, subsídio, a atenção às empresas, aos permissionários, das condições de melhorias, inclusive das vias. Então são algumas ações que se somam ao diálogo, que se somam à segurança jurídica, à construção das estações, que a gente vai sinalizando para os operadores do transporte, que a gente vai contribuindo para que assim a gente consiga, no longo prazo, ter um sistema melhor, digno, com qualidade para a população e passar essa etapa de diversos problemas que a gente teve. Atual momento, a cidade está com o processo de recapeamento na área central. São 103 ruas, a gente está chegando em torno de 40% de execução, a gente tem um cronograma até ainda o final do ano para poder concluir, para poder outras vias estarem sendo recapeadas, sinalizadas, a central, né? Da área central. Em paralelo com as que a Secretaria de Obras também está fazendo em outras localidades. Nos distritos, por exemplo, a gente está sinalizando Tocos, a gente sinalizou Imperial, houve um trabalho lá também. A gente já fez um projeto, por exemplo, para Guarulhos. O prefeito Vladimir Garotinho tem uma atenção especial e ele está correndo atrás para poder também levar o novo asfalto para a região de Guarulhos, né? É uma área de atenção dele também muito grande. E esse contrato, na verdade, o projeto foi do MTT, em parceria com a Secretaria de Obras, apresentado ao governo do estado, e o gestor é o governo do estado, né? Mas em parceria com a prefeitura. A gente libera as vias, a gente dá ordenamento, a gente encaminha depois o projeto de sinalização para essa via, mas a execução é do governo do estado. E às vezes a gente vê algumas intercorrências que acabam atrapalhando o trânsito, como fechamento de rua, alguma execução durante o dia. Essa gestão é deles e a gente tenta sempre pontuar, mas que o benefício lá na frente é imenso. Segurança viária, qualidade para o deslocamento, né? Para a gente evitar acidentes, tirar esses buracos, às vezes, que a gente vê em alguns trechos das vias, e que a gente está fazendo esse trabalho de novo asfalto, de recapeamento e sinalização. A sinalização estava muito degradada também. Quando eu cheguei, a gente às vezes não via
nenhuma faixa de pedestre sinalizada na via, né? Eu percebi que foi feita ali na Arthur Bernardes, né, que eu moro ali, esquina com Arthur Bernardes, ali tá tudo... Arthur Bernardes como um todo já foi concluído o processo de sinalização, e aí a gente faz um outro processo também, que é a inclusão de novos aspectos de sinalização, como a faixa de retenção para motociclistas, para eles estarem à frente, para trazer segurança, para quando abrir o semáforo eles conseguirem avançar. Isso não tinha, né? Conflito. Isso não tinha. E já é uma norma regulamentada pelo CONTRAN há alguns anos, e de que a gente não está inovando, está trazendo aquilo tá cumprindo, né? Está que cumprindo. É preciso e necessário para, inclusive, salvar vidas, evitar acidentes. Pô, bacana. A gente fica muito feliz, além de estar vendo essas mudanças, né? Ouvir você falar sobre essas ações que a gente parece, Godard, que a gente nunca ia ver isso acontecer. A gente vive, né, hoje num município tão rico, né, como Campos, e a gente estava vivendo numa pobreza, numa miséria sem tamanho. E eu digo miséria no aspecto, né, de estrutura para o nosso município, de qualidade de vida, de qualidade em todos os setores e principalmente no transporte e a mobilidade urbana. E que está acontecendo de verdade. A gente viu, né? Eu não gosto de ficar olhando para trás, mas às vezes a gente tem que olhar no retrovisor para a gente, né, lembrar um pouco do que a gente passou. E não tem como não comparar, não né, tem, Germano? não seria nenhuma comparação. É a gente entender que há 7 anos atrás a gente não viveu nada disso. 4 anos de governo passado, a gente não viveu nada, absolutamente nada. A gente viveu foi confrontos. Né? A gente viveu foi confrontos, foi briga, foi desavenças entre, né, os setores, os permissionários, o presidente, etc e tal. E a gente está aqui com o presidente tranquilo, né, do diálogo, como o prefeito e das ações. Porque, repito, não é só o diálogo que o prefeito e os secretários estão tendo. O diálogo com as ações que forma aí uma força que ninguém consegue tirar. Godard, tá dando resultado, né? Ninguém consegue tirar. Pode vir quem for, pode criar em fake news, que é de praxe de pessoas que são do contra, ou quanto pior, melhor, que procura os buraquinhos na rua, porque tem, gente. Sim. Tem. Para poder criar, levantar aí, né, cortinas de fumaças, de criar situações desagradáveis, a gente sabe que isso sempre vai acontecer, Godard. E só que a gente percebe, é público e notório essa realidade que nós estamos vivendo, que parece, repito, que nunca íamos viver no nosso município, e vocês estão de parabéns, tá? Com relação à gratuidade de alunos e idosos, Godard. A gratuidade ela é garantida por lei, né? Na lei orgânica, pela Constituição. A gente, às vezes, e até pela essa precariedade que vinha o sistema, a gente vê algumas reclamações já no permissionário da van, só liberando um assento, às vezes. A gente entende que ele tem que fazer o carregamento, tem que conseguir ter a sua receita, mas a gratuidade tem que ser garantida. A gente está fazendo as ações com relação a isso. Por exemplo, a capa amarela ela tem que estar costurada no veículo, no assento do veículo, que é para ajudar a identificação. Bacana. Né? Porque quando entra, às vezes, na van, se fosse só a capinha colocada em cima do assento, às vezes era pode fácil tirar. de movimentação, porque teve um carregamento que para ele é bom, mas também tem que atender aqueles que precisam e que tem a gratuidade conferida por lei. E cada veículo são quantos assentos gratuitos? Dependendo da capacidade do veículo, mas no mínimo são 3 assentos gratuitos, não os permissionários de van. E no ônibus a gente tem mais, dependendo também da capacidade. No caso da van, essas 3 gratuidades tá incluído para ambos, tanto para o estudante, estudantes e idosos. Isso, então, se já tiver 3 idosos, não entra nenhum deficiente, nenhum estudante, porque só são 3 vagas. A gente pede, na verdade, o bom que senso. atenda ao bom senso, né?
Porque, inclusive, os idosos já contribuíram bastante para o sistema de transporte. Correto. Verdade. Né? Inclusive, né, a gente tem que ter essa visão também, né? E questão social, de atendimento, de urbanidade, de convivência em sociedade. E nos permissionários a gente tem uma regularidade maior de horários e logo na sequência vem outra van que também vai poder atender aquele carregamento e a população. Mas, além disso, a gente tem dado subsídio, que é para, inclusive, permitir a ajuda para que essa gratuidade que não era contemplada, não tinha um retorno para esse permissionário ou a empresa de ônibus, assim o faça. Então, o poder público está contribuindo, está ajudando. Existem outras formas também que a gente também está em estudo. O governo federal, no ano passado, contribuiu com auxílio às gratuidades acima de 65 anos. Eu não entro nem na questão se foi uma questão próxima de eleição política, mas foi importante um marco de se olhar, se constatar que o sistema de transporte precisa de atenção, precisa de aporte, precisa de cuidado. E isso já está, novamente, e agora nesse novo governo federal também sendo visto, estudado, porque senão entra num colapso imenso. A pandemia prejudicou esse atendimento, não recuperamos aquele carregamento, a demanda que tinha por transporte. Muita gente descobriu a entrega online. Isso. Da farmácia, os deliveries de alimento, da vida, os deliveries. Então, tem algumas empresas que optaram, os escritórios, pelo home office ou diminuir a quantidade de presencial na semana. Então, isso tudo vem contribuindo para diminuir o carregamento, a demanda no transporte. Então, o novo cenário é desafiador e até o próprio governo federal está entendendo de que tem que ajudar. Então, mas a gente tem atuado, inclusive, para poder ter esse atendimento de gratuidade e tem outras programações e que a bilhetagem eletrônica, que é uma outra ação que a gente está fazendo, que o município vai licitar, vai permitir a gente ter certeza da quantidade de carregamento de cada gratuidade e assim fazer um aporte ou outro para os operadores para garantir o equilíbrio econômico financeiro. Godá, no caso a população que precisar denunciar, reclamar sobre o ônibus, sobre as vans, vir alguma irregularidade, tem algum telefone que eles possam entrar em contato e fazer essa reclamação para não ter que ir até o IMTT? Por favor, eu passo sempre esse número, é importante. Nós temos a fiscalização atuante o dia inteiro nas ruas, mas o nosso município é enorme, tem distâncias e a gente não consegue, infelizmente, atender a todo ponto, em todo momento, mas o maior fiscalizador é a própria população. É ela que nos ajuda e tem o Fale Conosco do IMTT. É um número, inclusive, de WhatsApp. Pode mandar vídeo, pode mandar áudio. A produção coloca aí, se mensagem. puder, nos comentários aí do Facebook, ele vai falar o número, aí já deixa aí nos comentários fixado. É importantíssimo. O número é o 98152-1116. Está aberto para poder a população falar, colocar, registra as dificuldades. Às vezes faz um vídeo, né? Manda uma foto. O número da van, que, por exemplo, não atendeu, não permitiu subir uma gratuidade, ou que não cumpriu com o horário, ou alguma irregularidade que verificou, ou até mesmo para a área de trânsito, se verificou que algum semáforo, como eu falei, a gente está renovando metade do parque semafórico, tem um cronograma e ali esse sistema. É claro que vai ter algumas intercorrências. Manda pra gente, já verificamos que o semáforo não está funcionando, para poder mais rápido eu acionar a equipe. Quando tiver todo implantado moderno, pelo celular vai me soltar um alerta. Se foi rompimento de cabo, queda de energia, fusível, uma lâmpada. Essa facilidade hoje eu não tenho. Eu tenho que, com a minha equipe, fazer vistoria diariamente. A população verificando, apontando, mais rápido a gente soluciona o problema. 98152-1116. Está na tela ali, 98152-1116. Isso vai evitar muito retrabalho, né? Essa modernização. E para concluir, falando em modernização, existe algum outro projeto na área urbana, na mobilidade urbana, no transporte de Campos,
que está sendo feito, a questão de terminais, né? Se tem alguma coisa, né? Alguma ação, algum projeto com relação a isso, se está vindo alguma mudança, algo a mais que vai acontecer ainda no governo, nesse governo, Vladimir? Então, como eu falei, a gente está fazendo um estudo, por exemplo, e o próprio prefeito já anunciou, para substituição da frota, para melhoria, para renovação, possivelmente até uma eletrificação, então vai dar maior qualidade. Conexão também vai haver? Sim, então. As estações de integração até o final desse ano estarão sendo entregues à população, e aí a população poderá transitar ao longo da cidade no período de 2 horas, pagando uma única tarifa, fazendo a conexão ônibus-van, ônibus-van e ônibus com ônibus, deslocando, ajudando a aquecer inclusive a economia do município, a circulação de pessoas. Perfeito. Né? Isso já acontece em algumas cidades, né? Alguns estados aí fora. Macaé, e aí... por exemplo, já tem implantado o sistema de integração, que aqui no norte também está reformando os seus terminais. Outras cidades, o Rio de Janeiro tem os terminais de integração, São Paulo, Niterói está construindo, e olha que Niterói é pequeno, Maricá também tem, enfim. É a solução de mobilidade que a gente tem e que a gente precisa implantar, trazer para Campos para ordenar, para diminuir fluxo de alguns veículos, inclusive na área central, que fica havendo sobreposição de linhas, então contribui para o trânsito. A gente vai conseguir redistribuir os operadores, as linhas de ônibus, as linhas de vans, para atender localidades que surgiram. Por exemplo, a licitação dos ônibus foi em 2015. De lá para cá, novos adensamentos populacionais surgiram novas áreas habitacionais. Então, a gente precisa atender esses condomínios, essas residências. Então, para a gente redistribuir, dar uma melhor qualidade de atendimento para a população, é isso tudo que a gente está prevendo em mobilidade, e até o final do ano a gente vai estar entregando esse novo sistema ordenado. Bacana. Mobilidade urbana não é fácil não, dona Vanessa. Não é, não. Não é só o transporte, né? É muita coisa envolvida. E né? a gente sabe que passa pelas mãos do Godá também o fomento à economia do nosso município. É um desafio maior ainda devido, né, como ele bem colocou, o impacto que a pandemia causou, né, do receio da população saírem de casa. A gente sabe que hoje é bem menor, né, e isso acaba prejudicando sim a nossa economia. E ele tem a função de trazer essa economia, né, fazer essa economia circular. É isso que ele falou da questão da integração, né? Isso vai ajudar bastante, porque às vezes a pessoa tem que pegar 2 conduções e tudo, e aí com essa integração, às vezes a pessoa precisa ir ao centro, às vezes até deixa de ir por conta de passagem e tudo. Isso vai contribuir até para a melhoria, né, da questão da área central. A gente sabe que o comércio, né, não tem vivido bons tempos, né? Isso aí é notório, que a gente verifica lá a questão não só da movimentação, mas também de muitas lojas fechadas. E isso aí acho que vai ajudar bastante as pessoas voltarem a ir para o centro, né? Não só o delivery. Perfeito. Quando a gente, né, chegou aqui os minutos finais do primeiro bloco, eu gostaria, né, de conversar com você até o final, né, do programa inteiro. A gente já tá ali, ó, com o professor Ranulfo Vidigal. Ranulfo, tá vendo aqui o presidente Nelson Godá aqui? Bom dia, Ranulfo. Meu caro Germano, meu caro Nelson Godá, minha cara Vanessa. Aqui pra mim, bom dia para você. Estou me ajustando aqui ainda, mas daqui a pouco estaremos juntos. Então tá bom, ô Ranulfo, já eu chamo você, que o Billy colocou o Ranulfo agora. Já eu chamo o Ranulfo, Billy. Godá, muito obrigado por sua participação e mais ainda por você ter nos colocado na sua agenda. Isso é importante não só para a imprensa, mas como também para os nossos munícipes. A gente sabe que você está sempre dando as suas coletivas, você está sempre vindo a público, você está sempre trazendo a público não só as ações do governo, o que está sendo feito, mas como também você tem trazido os problemas que têm acontecido para solucioná-los, justamente para solucioná-lo. E pode contar com a gente aqui nessas ações, né, do IMTT. Muito obrigado. Suas considerações finais.
Obrigado, Germano. Obrigado, Vanessa. Obrigada. É importantíssimo. Da mesma forma que a gente falou que tem diálogo com os operadores, a gente tem que ter com a população. E o prefeito está na rua o tempo todo, conversando com a população, e é esse exercício que a gente também faz. E nada melhor do que esclarecer, manter informado, apresentar os projetos, as ações que estão sendo feitas, até porque para os problemas que estão sendo perceptíveis, visíveis ainda, a pessoa saber que está sendo atacado, que a gente está trabalhando diariamente, que a gente tem lutado para reconstruir o sistema de transporte na nossa cidade, para dar uma qualidade de vida melhor, com um trânsito mais rápido, mais seguro, evitar acidentes, e é isso que o prefeito nos cobra, e a gente está todo instante, e nada melhor do que o canal da imprensa, a rádio, falar diretamente com a população para poder ela saber e nos demandar cada vez mais, porque aí é o nosso papel de agentes públicos de trabalhar pela população. Demanda não é problema para vocês, né? Não é problema, a gente mata no peito e tenta resolver. Obrigado e até a próxima, Godá. Foi um prazer falar com você, tá bom? Vamos agora, rapidamente, a Coagro, nosso patrocinador oficial, tá? Que eu mando um abraço pro meu amigão, presidente da Coagro, Frederico Paz, vice-prefeito, um bom atuante no nosso município, como servidor público também que ele é. E a gente volta já já com o Ranulfo Vidigal, com um assunto muito importante. Não sai daí. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. Voltamos a apresentar o programa A Voz de Campos, na sua Rádio Aurora. Apresentação: Germando Santos. Já deu tudo certo. Opa, sou eu, hein? Germando Santos. Olha, já deu tudo certo, mais certo ainda porque estamos de volta com o programa Voz de Campos. Nesse segundo bloco, nós vamos falar, né, sobre a redistribuição dos royalties e, é claro, né, com a participação toda especial do nosso especialista no assunto, professor e economista Ranulfo Vidigal. Muito bom dia, Ranulfo, a sua rádio, tudo bem? Cadê, Billy? O som? Lá, acho que tá mudo lá, ó. O Billy mudou você. Sou eu que tô mudo? Não, quem é? foi o Billy, Ranulfo. Centralizar melhor. Ô, Billy, você não corta a minha voz, por favor, Billy. Ô, Ranulfo, você tá pela metade tá aí, mais hoje. baixo aí?
né? Rapaz, eu tô tentando me organizar aqui, mas afasta um pouquinho. Eu tô tomando aqui uma coça do sistema aqui nesta manhã. Ranulfo, a gente tudo teve bem, aí, ó. bem? Melhor agora falando com você, a gente teve aí a participação, como você viu, do Nelson Goddard, que abrilhantou o nosso programa e dirimiu, né, várias dúvidas, né, da nossa população com relação à implantação do novo sistema de semáforo em Campos, semáforo inteligente, que vai ajudar muito não só o trânsito, mas como também a segurança, né, do nosso trânsito em Campos. E como você está vendo essa nova ação da Secretaria MTT, ô Ranulfo? Bom, com bons olhos, porque tenho visto a nova sinalização existente na cidade, dando mais segurança no trânsito, isso é muito importante. O fluxo de veículos diários, casa-trabalho, é muito expressivo nas grandes vias, na 28 de março e nas outras vias importantes, e esse trabalho é um trabalho de muita qualidade, além do que o Goddard tem pensado na discussão do transporte público, né, para dar mais conforto ao usuário do ônibus, né, que nos últimos anos, em função de uma série de fatores, a pandemia, o empobrecimento relativo de uma parte da população, a dificuldade das empresas de ônibus, né, passou pela necessidade de uma grande reestruturação. E ele vem, nesse momento, a partir da orientação do meu amigo Vladimir, redefinindo, rediscutindo e buscando melhorias de conforto para o usuário, tanto do carro, na forma dos semáforos, quanto do usuário de ônibus, né? São 150 mil pessoas por dia que usam ônibus em nossa cidade, as vans e todo o sistema de transporte. Eu tenho certeza que ele está num grande esforço que vai ter bons frutos. Perfeitamente, Ranulfo. Agora, falando no assunto, né, pertinente à redistribuição né, da partilha do Reuters, e falando também, prefeito Vladimir, vamos assistir, né, o prefeito falando a respeito, e são 2 vídeos rapidinho para poder a gente entender, a população entender melhor as explicações que você tem para dar. Coloca na tela aí, ô operador. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para dar uma explicação rápida a respeito de um Twitter publicado pelo senador Renan Calheiros a respeito do julgamento, da volta do julgamento da partilha dos royalties do petróleo para todo o Brasil. Uma ação muito antiga, essa foi minha principal bandeira como deputado federal para não permitir que essa ação fosse em diante, acreditando na possibilidade de um acordo, até porque a realidade de hoje é muito diferente da realidade da época da propositura desse projeto de lei. Naquela época, basicamente, Rio e São Paulo eram produtores de petróleo. Hoje, quase toda a costa brasileira produz petróleo. Então, a realidade é diferente. Então, eu acredito muito na possibilidade de um acordo entre os governadores para que não prejudique o nosso estado, não prejudique os nossos municípios. Os municípios produtores de petróleo vão literalmente à falência de um dia para o outro, caso essa ação venha a ser julgada. Eu também hoje estou como presidente da Unpetro, que é a organização dos municípios produtores de petróleo, além de ser prefeito de Campos, que é uma cidade que produz muito petróleo. Então eu estou aqui atento, já fiz alguns contatos hoje em Brasília para que a gente possa buscar aí junto ao governo do estado e junto aos demais governadores um acordo que vai ser bom para todo mundo. Um abraço, fiquem todos na paz. Pessoal, gravando esse vídeo para dar uma atualizada sobre a questão do julgamento dos royalties do petróleo, da partilha dos royalties do petróleo. Foi anunciada uma data pelo senador Renan Calheiros, que seria no dia 16. Ele cravou essa data e ele é um senador influente na nossa república, mas teve uma movimentação no processo agora há pouco e não vai ser pautado. A ministra Carmen Lúcia mandou para uma Câmara interna, uma Câmara técnica do Supremo, para que seja feito um acordo, para que seja mediado um acordo. Foi exatamente o que eu disse no meu vídeo anterior.
quando falei sobre esse assunto, que eu acreditava muito na possibilidade de um acordo, até porque a situação de hoje é muito diferente daquela situação da época da propositura da lei. Como presidente da Umpetro, que defende os municípios produtores de petróleo, eu também oficiei a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, para que ela também possa entrar nesse circuito. Afinal de contas, muitos municípios e também o estado do Rio de Janeiro têm suas operações de crédito lastreadas em royalty. Então os bancos iam tomar um calote gigantesco. Então tá todo mundo se movimentando, o governador se movimentando, eu como presidente da Umpetro também estou me movimentando, os deputados se movimentando, enfim. O nosso esforço está valendo a pena. Não vai ser pautado dia 16, como eu falei, foi enviado para uma Câmara Técnica para que se possa buscar um acordo que seja bom para todo mundo e que não quebre e leve à falência o estado do Rio e os municípios produtores de petróleo. Valeu, um abraço, boa noite a todos. Olha, eu gostaria de lembrar que nós estamos migrando, né, para a TV Aurora. Tem também a Sul TV, que a gente também está na Sul TV em mais de 190 países. Tá? A TV Aurora está em outros canais de streaming, TV de streaming, por streaming, e não só nas plataformas digitais como Facebook, YouTube e Instagram. Então tem bastante pessoas agora, neste momento, assistindo direto pela TV, o Ranulfo Vidigal. Com relação ao que o prefeito falou, há uma preocupação muito grande, né, com essa ação aí da redistribuição do royalties. Haja vista que é uma discussão antiga, você, o Zé Alves e outros economistas aqui nessa bancada discutiram muito a respeito. Eu achei que isso já tinha sido resolvido, mas pelo que consta, não. E como está e o que você tem para trazer para a gente a respeito, o Ranulfo Vidigal? Germando e Vanessa, vamos explicar para o nosso grande público. Porque, olha, meu caro Germando, quando você fala da expansão da Rede Aurora, eu fico lembrando, né, dos nossos primórdios, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com meu amigo Cunha, e aí eu dizendo das nossas histórias, dos nossos programas. É mesmo, Ranulfo? Como começamos, como é que foi, e que hoje a rede tem a rede que é a minha casa ainda, você me dê licença de falar isso, e que a gente não imaginava a dimensão que esta inventividade, a partir da sua criatividade, Germano, fosse chegar. Então, parabéns em primeiro lugar a toda a equipe, a você, a toda a equipe, a Sol e a toda a equipe que abrilhanta a rede como um todo. Bacana, todos nós. Obrigado, Ranulfo. Primeiro ponto importante. Internacionalmente, toda vez que uma sociedade ela produz minério, petróleo e outras coisas mais, que são coisas finitas, né? Você vai produzir petróleo e vai acabar um dia. Você vai arrancar o morro lá para tirar minério de ferro lá em Minas e vai acabar um dia. E, ao mesmo tempo, existe um risco ambiental associado a essa produção. Portanto, internacionalmente, convencionou-se de que cidades, regiões que estão diante de uma produção de minério ou de petróleo, elas precisam de uma indenização, né? De uma indenização compensatória. Então, nós temos o royalties do minério de ferro e temos o royalty do petróleo. E temos a participação especial do petróleo. Vamos falar aqui de uma linguagem simples. O senador Renan, lá de Alagoas, do Nordeste, será que ele está com a razão de querer que os seus municípios do Nordeste tenham mais recursos? Ele tem razão. Mas eu não acho que haja razão dele tirar dos produtores de petróleo para entregar para os municípios do Nordeste. Até porque o impacto é muito maior, né, aonde produz, né? Exatamente. Então, primeiro ponto importante.
A indenização do petróleo não é uma dádiva. A indenização do petróleo é uma coisa de justiça. E não podemos fazer uma injustiça nesse momento com os produtores de petróleo, que são vários estados brasileiros, o estado do Rio de Janeiro especificamente, e a região que começa lá em Saquarema e vai até São João da Barra com a produção de petróleo na Bacia de Santos e na Bacia de Campos. Né? Vou dar um exemplo assim muito simples. A nossa cidade de Campos possui uma rede de hospitais conveniados, hospitais contratualizados. Por exemplo, o Hospital Plantadores de Cana, a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa. Estas instituições, elas ofertam saúde pública todo dia para a população, contratados pela prefeitura. Como é que a gente paga esse serviço, nós enquanto sociedade? Com a indenização do petróleo. Né? Portanto, na medida em que o senador Renan queira tirar esse recurso, nós vamos ter um baque enorme na política de saúde de uma cidade de 500 mil habitantes. Isso que tem que ser pensado, e o Supremo Tribunal Federal está tendo muita habilidade para evitar uma ruptura. Vou dar um outro exemplo. Quem está nos assistindo agora e está vendo perto da sua casa uma obra de infraestrutura, melhoria de galerias pluviais, asfaltamento, melhoria nos bairros, construções populares, tudo isso é com indenização do petróleo. E por quê? Porque a indenização do petróleo ela foi criada para compensar este período de riqueza, que a riqueza sai dos nossos municípios, sai das nossas bacias e vai para outros locais. Portanto, eu não sou contra o senador Renan querer que os seus municípios de Alagoas tenham mais recursos, eu não sou contra. Ele está fazendo o papel dele. Mas tirar aqui do nosso pequeno quinhão vai dar um desfalque, vai dar uma confusão generalizada. E eu expliquei de uma forma simples para que você compreenda. Como é que eu vou pagar, enquanto prefeitura, o serviço prestado pelo Hospital Plantadores de Cana, que tem tanta coisa importante, pela Santa Casa, sem esse dinheiro da indenização do petróleo? E mais, como é que eu vou expandir o Ferreira Machado, que é tão necessário e acabou de ter uma nova ação lá? Como é que eu vou recuperar o Hospital de Guarulhos? Como é que eu vou comprar medicamentos, comprar equipamentos sem indenização do petróleo? Portanto, tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal fará uma grande articulação para evitar que os municípios percam, e a fala do Vladimir vem nessa direção. Ele, como presidente da Umpetro, preocupado com essa questão, ele está vendo que o melhor é um grande acordo em que haja uma melhora dos municípios do Nordeste, mas não com o sofrimento dos municípios produtores de petróleo, Germano. Agora, Ranulfo, qual é a preocupação da ministra Carmen Lúcia? Ela deu a liminar exatamente porque ela não queria ver de uma noite para o dia o estado do Rio de Janeiro perder muitos recursos. Ela fez corretamente. Perfeito. Porque esta lei ela foi feita assim... você já viu o famoso abafa? Em cima da hora, todo mundo querendo tirar dinheiro dos produtores, porque os produtores são muito ricos, o petróleo está muito caro, não sei o quê. Mas eles esqueceram de ver que a situação concreta dos municípios produtores exige que este dinheiro do orçamento seja mantido. E, nesse particular, a ministra está tendo uma atitude extremamente correta de optar por uma negociação onde os municípios e os estados não percam recursos. Perfeito. Volta para cá, o operador. Coloca na tela, o operador. Era para substituir o nome. Eu sei. Mas tá bom, então. Aqui, o Ranulfo, falando... deixa assim, então. Perdão, Ranulfo, a técnica aqui me tirou a atenção, mas não tirou o raciocínio não, tá? O raciocínio nosso tem que ter início, meio e fim. Falando em impacto
né? Você disse que esses bens são finitos, tanto minério quanto petróleo, né? Agora, há algo para substituir na falta desses bens no futuro, Ranulfo? O que substituiria? Porque são bens necessários e fundamentais, né, para o nosso país, né? E na falta, como ficaria? Bom, vamos fazer um raciocínio extremamente simples com relação ao estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, governado pelo senhor Castro, tem um orçamento anual de 90 bilhões de reais. E se essa legislação passar a vigorar a partir do ano que vem, o estado do Rio de Janeiro perderá alguma coisa em torno de 10 a 15 bilhões de reais no seu orçamento. Isso vai fazer falta. Isso vai fazer falta, por exemplo, na política de segurança pública, porque ele não vai poder pagar em dia os seus guardas, os seus PMs, a sua polícia, ele não vai poder comprar equipamentos e carros novos para a polícia, ele vai ter que enxugar a máquina e demitir servidores. Portanto, é uma situação que não se sustenta. Peguemos aqui especificamente da cidade de Campos. O orçamento da cidade de Campos tem girado em torno de 3 bilhões de reais por ano. E se houver essa perda, a perda pode chegar a 500 milhões de reais. 500 milhões de reais vai, com certeza, impedir que a prefeitura continue contratualizando os hospitais que hoje prestam serviço. Não vai permitir que a prefeitura compre equipamentos novos para os hospitais. Não vai permitir que faça a contratação de profissionais de saúde para melhorar o sistema de saúde. Portanto, é uma situação de muita dificuldade, uma situação que pode beirar ao caos. Portanto, nesse particular, estão corretos o meu amigo Vladimir e a ministra do Supremo Tribunal Federal. Quando findar-se esses bens, né? Por exemplo, né, você falou que são finitos, né? Finitos. O petróleo um dia vai acabar. A produção de minério também um dia vai acabar. Não sei se vai ser na sua geração, na minha ou dos nossos filhos, netos, mas vai acabar, não é isso? É verdade. E o que irá substituir esses dois bens, por exemplo, né? A produção do petróleo e do minério. Existe alguma alternativa? A ideia da indenização do petróleo é que, como o petróleo ainda vai vigorar por 30 anos no mundo e o Brasil ainda vai produzir por 30 anos petróleo do pré-sal, daqui a 30 anos nós tenhamos uma estrutura produtiva no estado do Rio de Janeiro e nas cidades produtoras de petróleo compatível com uma renda que possa sustentá-los. Esta que é a ideia. Portanto, perder recurso agora é dificultar ainda mais essa caminhada, concorda? Concordo, com certeza. Vanessa Nascimento. A gente viu falando aí que caso, né, isso seja aprovado, tem a questão do retroativo. Né? Você acredita que, sendo aprovado, o Rio de Janeiro teria que pagar esse valor retroativo? Pior ainda, né? Seriam 45 bilhões de reais de retroativo só para o estado do Rio de Janeiro, metade do seu orçamento anual. Como é que vai sustentar uma situação como essa? É impossível. Porque já fica prejudicado por perder e ainda teria que pagar um retroativo, né? Por isso que vai haver desse acordo, inclusive, né? Para que possa remanejar essas situações. Perfeita a sua observação. E isso é impossível de acontecer. Eu diria que temos que ter o bom senso de uma situação onde possamos compensar os municípios nordestinos de outra forma, né? Eles merecem ter mais recursos, mas não tirando de municípios que, nesse momento, estão com a sua vida buscando equilíbrio. Perfeitamente, Ranulfo. Ranulfo, a sua participação aqui no programa é indispensável sempre. E é um prazer sempre, inenarrável.
ter a sua Não tenha participação. dúvida, não tenha dúvida. Olha, eu diria que eu e o Cunha demos boas risadas com relação ao nosso passado na Rede Aurora, quando fazíamos aqueles programas maravilhosos. Sim. Um dia eu ainda vou voltar, porque nada é para sempre. Volta. Tudo é por enquanto e nada é para sempre. E falar em para sempre, semana que vem a gente vai abordar esse assunto com as atualizações, né? Acredito que depois das decisões da ministra, né? Se assim acontecer. E se você puder participar novamente na quinta-feira que vem, ainda que seja, né, algo rápido, eu me sentiria honrado novamente com a sua participação, Ranulfo. Eu me coloco à sua disposição, deixo meu abraço fraterno para você e toda a sua equipe. Mais uma vez, meus parabéns pelas vitórias da Rede Aurora. Vanessa, um ótimo dia para você, para os nossos telespectadores. Muita saúde e paz, e eu deixo aqui meu abraço fraterno. Agora, Ranulfo, só uma coisa. É porque eu talvez não fiz você entender, né, uma parte dessa minha pergunta anterior. Quando acabar o petróleo, o que vai substituir, né, o combustível? Existe um outro tipo de produção? Porque acaba-se o petróleo. Eu não entendo muito bem. Acaba-se o petróleo. Um dia vai findar. Existe alguma coisa que vai ser produzido para substituir a produção do petróleo? Mas hoje já estão fazendo os veículos elétricos, né? Ônibus, carros, né? A Vanessa já avançou aí hoje. E justamente Campos já tá nessa prevendo onda. esse final aí do petróleo. Campos já tem 200 plantas de energia solar e tem um outro tanto de energia eólica. Portanto, nós vamos ter o carro movido a energia elétrica e não mais a petróleo. Essa é a tendência, porque as tecnologias estão mudando e permitindo que tudo possa ser revolucionado. Mas isso, portanto, vai acontecer. Isso vai acontecer. Daqui a 30 anos vai findar-se o petróleo e vai ter as alternativas vão entrar em vigor. Isso, perfeito. E a produção do minério, que é tão fundamental para o Brasil? O minério vai aos poucos ser substituído por uma outra tecnologia, porque as tecnologias elas vão avançando e ao mesmo tempo elas vão substituindo as formas com que a indústria funciona. Perfeitamente. Obrigado e até a próxima. Ranulfo Vidigal. Tchau, tchau. Tá aí, olha, a gente, né, vê e a gente já há muito tempo, né, a briga, né, por esse bem, né, tão precioso, esse ouro preto que já deu-se muitas mortes, né, e já gerou muitas, desculpa a expressão, muitas desgraças, não só no Brasil, mas no mundo todo. E o mundo todo tá de olho, né? Tá de olho, porque o Brasil é rico em petróleo, então o mundo todo tá de olho no Brasil. Parece também que a Arábia também é um país bem rico também bem rico em petróleo. Isso. Você vê, né, a cidade tão seca, tão... enfim... Mas tem lá uma riqueza inestimável. Ainda bem, né? Para poder manter, né, o país lá, né? Com certeza, né? É um país miserável como a Arábia, né? Um país miserável igual o Brasil, né? Tem que ter uma riqueza para ser miserável, né? Tem que ter uma riqueza para ser miserável. Mas a Arábia tem suas riquezas lá. Ele não é considerado um país miserável, não. Ele tem suas riquezas lá. Tem suas riquezas, como o Brasil também tem suas riquezas, mas é um país miserável. Vai ver como vivem, né? Os saudistas. É muito diferente, né? Principalmente a questão da cultura, né? É muito diferente. Exatamente. A cultura, muitas das vezes, prejudica o ser humano, né? Porque impede que eles evoluam, né? Eu citei a cultura justamente por isso. Porque ainda que tenha essa questão do petróleo lá, que pode ajudar muito o país a andar, né? Caminhar. A desenvolver, mas a questão da cultura não permite que eles desenvolvam, né?
A gente não pode comparar a gente não pode querer que eles sejam igual o Brasil. Mas a gente sabe que tem que evoluir, né, gente? Não tem como viver no passado. E eles vivem como milhares de anos atrás, não tem evolução. O que a gente também não pode esquecer são dos valores, né? Os princípios. O que acontece no Brasil é que se perde muitos valores construídos há décadas, né, pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. O nosso país já mudou até demais. A modernização, o avanço é importante. A gente sabe que não tem como não acontecer. Ficar estagnado, né? O que não pode é se perder os valores construídos. Lá eles mantêm muito isso, né? A questão dos valores, da cultura deles, eles mantêm muito isso. Eles não permitem que isso mude, né? Já no Brasil foi permitido que isso mudasse. Então tem país que não permite, como a Coreia do Norte, não permite que tenha essa mudança na cultura Aquele deles. país lá também, da onde você veio, foi qual? Esse país vizinho nosso aqui, Sol. O país que eu vi? É que você veio, foi da onde que... Venezuela. Eu vim da Venezuela. Vamos buscar a redação, Sou brasileira, rapaz. Vamos buscar a redação. Você vê, né, a participação do especialista Ranulfo Vidigal, né, que colocou bem, né, essa questão. Explicou muito bem. E o impacto também que isso pode causar e que é a preocupação, acredito eu, a maior preocupação da ministra, né? É não causar esse impacto negativo e prejudicar os municípios, né, as cidades que produzem, né, o estado que produz, né, essa riqueza para o Brasil. Olha só, produz a riqueza para o Brasil. Então, não seria justo, Vanessa, você trabalhar, acordo, né? Você trabalhar e o governo vir e falar: olha, Vanessa, você vai ter que dar metade do seu dinheiro para, né, uma pessoa que não pode trabalha. Trabalhar com isso. Exatamente, né? Não seria justo. Vamos no direto da redação, operador. Agora, no programa A Voz de Campos, direto da redação do Jornal Aurora. Gabi Barros, muito bom dia, sua rádio, Gabi. Bom dia, Germando, bom dia a todos. Começa agora o Direto da Redação com as principais notícias de Campos e região. Olha, a Caixa libera abono salarial para nascidos em setembro e outubro. Exatamente, Germando. Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro e outubro recebem nesta quinta-feira o abono salarial ano base 2021, que é o PIS. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento desde o dia 15 de fevereiro e prosseguirá com a liberação até 17 de julho, baseada no mês de nascimento do beneficiário. O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS, né, como eu falei, que é o Programa de Integração Social, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, há pelo menos 5 anos. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Para os servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no PASEP, a liberação ocorre pelo Banco do Brasil nas mesmas datas do PIS, que é de acordo com o número da inscrição final. Atenção! Inscrições para o Enem 2023 termina nesta sexta-feira. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam amanhã, né, dia 16. Interessados em participar do certame, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, podem fazer o cadastro na página do participante e o valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00, podendo ser pago até o dia 21 de junho. O edital com o cronograma e as regras para o Enem foi publicado desde o início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto também detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo
incluindo as situações em que o candidato pode ser eliminado. Educação faz a 5ª convocação de professores substitutos do processo seletivo. A Prefeitura de Campos publicou no Diário Oficial desta quarta-feira a 5ª convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para atuarem como professores substitutos na rede municipal de ensino. Foram chamados 80 professores 1, da classe 1, e 61 professores 2, para encaminhamento à realização de exame médico admissional com o objetivo de cumprir a etapa que antecede a assinatura do contrato de trabalho e a ocupação de vagas temporárias nas unidades de campus. Os convocados deverão se apresentar lá na Educação nesta quinta e sexta-feira, às 9 da manhã. Essas e as principais notícias você encontra no Jornal Aurora, no www.jornalaurora.com.br. É com você, Germano. Obrigado, Gabi. Até a próxima. Até mais. Vamos agora nos bastidores da Câmara, operador. Agora no programa A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara. Vanessa Nascimento, nos bastidores da Câmara. Põe na tela, operador. Vanessa Nascimento, nos bastidores da Câmara. O resumo, o vídeo da Vanessa, cadê? Coloca ela aí. Eu trouxe para vocês as principais notícias. É um resumo das sessões de terça e quarta-feira. Na verdade, na terça-feira nem teve quórum, porque 6 vereadores estão em Brasília. Eles se reuniram com deputados federais da bancada fluminense e a expectativa é que neste encontro sejam abordados temas como a partilha dos royalties e subsídio das emendas parlamentares. Já na quarta-feira teve moção de aplauso para as mães dos vereadores Abdo Neme e Álvaro Oliveira. A mãe do doutor Abdo Neme, senhora Arlete Areias Abdo Neme, e do Álvaro Oliveira, senhora Valmir Melo de Oliveira, mais conhecida como Dona Mimi. Também o vereador Juninho Virgílio comentou na sessão que o prefeito Vladimir Garotinho conseguiu uma verba federal de 15 milhões de reais para a reforma do Hospital Ferreira Machado. Esse foi o resumo das principais informações das sessões de terça e quarta-feira para o Jornal Aurora. Vanessa... Já dei o resumo aqui, né? Não precisa me perguntar de novo. Vanessa, quase não teve ações, na Câmara. Foi um mini resumo. Nessa terça e quarta-feira, né? Agora, a gente vai colocar um vídeo, o operador. Põe na tela aí o vídeo do Vladimir. Doutor Luizinho, né? Coloca o vídeo aí 3 e 4 na tela, por favor, operador, que a gente vai comentar. Tem áudio? Hoje, você está lançando essa obra aqui, desse importante equipamento público, e nós vamos vir aqui não só para te apoiar, mas também para anunciar que o governo do estado do Rio de Janeiro vai ajudar no custeio desse hospital para melhorar e fortalecer o atendimento desse que é um hospital regional. Por isso que estão aqui, saudando os secretários municipais de saúde que estão aqui conosco hoje, sabem da importância do Ferreira Machado, e nós vamos, primeira-dama, ajudar a custear aqui o hospital regional. Muito bacana, né? É um projetaço
bonitaço necessário Vai ficar bonito, hein? para o nosso município. Foi o HGG, né, que teve aquela reforma lá. A fachada da HGG também tá bem legal. Eu não entrei lá, mas a fachada tá bem bonita. E o Ferreira Machado, Vanessa, é um hospital que não atende, né, só Campos, exatamente. É um hospital de referência até para os municípios vizinhos, né, que são atendidos também pelo Ferreira Machado. O Ferreira Machado é um hospital monstruoso, né? Bem extenso, porém mal usado, mal utilizado, mal explorado. E acredito que depois dessa reforma, desse novo projeto... Uma reforma merecida, né, Germano? Merecida, vai valorizar mais o hospital. E acredito também que junto vem as melhorias também, né, no pacote. Haja vista que vem mudando muito, vem melhorando muito, não só a questão de estrutura, mas também de atendimento nos hospitais de Campos no governo Vladimir. E como você vê, Vanessa, esse novo projeto do hospital? Uma mudança maravilhosa. Como eu falei, é um projeto merecido. Né? O hospital, por ser referência, né, atende os municípios vizinhos. Tem situações que só no Hospital Ferreira Machado que é atendido. Por exemplo, teve um período que estava tendo muitas pessoas sendo picadas por escorpiões em São Francisco. Essas pessoas tinham que vir para Campos para ser atendida, para serem atendidas, né? Questão de picadas de cobra também. E quando teve essa situação, foram muitas pessoas que estavam sendo picadas lá. Então, assim, ele é referência. Então, precisa mesmo dessa mudança, dessa reforma, não só a questão estrutural, mas como a questão de médicos também, né? Como você falou, deve vir um pacote aí, né? A questão de médicos, a equipe em geral, enfermeiros, porque a gente sabe que às vezes a pessoa está lá, a gente sabe que a maior parte ali é para emergência, né? Urgência e emergência, mas às vezes a pessoa tá ali num corredor, tá ali esperando, e tendo essa questão da mudança, melhorias também com a equipe, né? Vai melhorar 100%. Com certeza vai melhorar 100%. E pra gente concluir, né, a gente mais uma vez quer deixar, né, não só a equipe do programa Voz de Campo, mas como toda a Rede Aurora, toda a equipe da Rede Aurora, direta ou indiretamente, né, o pesar, né, com as perdas que a gente teve, né, esta semana, do ex-vereador José Carlos, né, da dona Mimi, né, como é conhecida a mãe do Álvaro. Aproveitando para fazer uma correção, o nome dela é Almira Oliveira, né? Almira, né, dona Almira, que é a mãe do Álvaro, né, que é líder do governo, e mãe também do médico ex-vice-prefeito Dr. Chicão. E também a mãe do Dr. Abdo Neme, que é a dona Arlete Abdo Neme, né? As nossas condolências aos familiares e amigos mais uma vez. Vanessa, suas considerações finais, como sempre, a minha jornalista favorita. Aproveitando, Germando, que na quarta-feira a livraria Ao Livro Verde, que é a livraria mais antiga em funcionamento no país, ela completou 179 anos. Foi feita uma moção de aplausos na Câmara. Perfeito. Isso, lida pelo vereador Edson Batista. E uma coisa interessante que ele falou lá, né, eu não sabia disso, que a caneta que a princesa Isabel assinou, a Lei Áurea, foi comprada na livraria Ao Livro Verde. É mesmo? Eu não sabia dessa informação. Coloca o vídeo pra gente, pra ilustrar, né, o que Vanessa tá falando, operador. Põe o vídeo. Nos assiste pela TV Câmara. Venho parabenizar a livraria Ao Livro Verde, a livraria mais antiga do Brasil, que nesta terça-feira, dia 13 de junho, completou 179 anos de história. Diante disso, quero prestar minha homenagem ao senhor Ronaldo Sobral e todos os funcionários que ao longo de quase 2 séculos mantém viva a livraria campista, reconhecida como pioneiro pelo livro dos recordes. Assim, ressalto a resistência da livraria campista, conforme destacado pelo articuladista
da Folha, Edmundo Siqueira, em seu blog. Entre tantas histórias, segundo a matéria do jornalista Matheus Barriel, também da Folha, conta-se que a caneta com a qual a princesa Isabel assinou a Lei Áurea foi comprada por José do Patrocínio na livraria O Livro Verde. Vida longa à livraria O Livro Verde. Grato. É bacana, né, Vanessa? É vida longa mesmo, mas a gente sabe Campos que... e suas histórias, né? Campos e suas histórias. Teve presidente da República de Campos e eu não sabia, né? Enfim, eu acho que nem Vanessa sabia. Eu sabia. Só não sabia, não. Eu sabia. Eu não sabia, eu fui saber poucos anos atrás. E agora, é lamentável, Vanessa, né? Um marco desse, né, na história do Brasil, né? A livraria O Livro Verde está hoje passando por dificuldades e pode até correr o risco de fechar. Tem uma galera aí, né, se prontificando a ajudar, né? O pessoal tem, inclusive, até jornalistas também, pessoal acho que da CDL também, pessoal ajudando, querendo ajudar para que a livraria ao Livro Verde não feche, porque ela está passando por problemas já, né? Porque são outras livrarias que tem, a questão também da pessoa poder comprar pela internet. Então, as livrarias digitais, né? Então isso dificulta muito, né? E ela, por ser um patrimônio cultural, né, da nossa cidade, as pessoas estão tentando fazer com que ela se mantenha, né, ainda viva, né, na cidade. Perfeito. A gente espera e torce que sim, né? E realmente será uma perda muito grande, né? E na história também do nosso município. É isso que eu falo contigo. São os valores que não podem serem perdidos, verdade, né? Os valores importantes, não só, né, não só para a área da educação ou para quem lê, mas para a história do nosso município, né? Eu acho que vale a pena. Ela contribuiu muito, né? Contribuiu muito. Com a história da cidade. Exatamente. E com com a educação também, né? Não só da nossa cidade, mas como do nosso estado e do nosso país também, né? Contribuiu e muito. São esses valores, Vanessa, repito, que tipo assim, não podem se perder. Não pode, e será uma perda, sabe, muito grande. Significativa para a cidade. Significativa para nossa cidade, nosso município. Vanessa, eu quero agradecer a grande audiência que a gente está tendo, né, na nossa TV. Né, as pessoas estão migrando, né, para a TV, e não é só a TV Aurora no nosso portal. A TV Aurora não está só no portal. A TV Aurora também está nas as plataformas de streaming. Você pode assistir pela Sul TV, né, canal 171. Você pode assistir pela Link Web. Você pode também assistir pela New Play. A New Play. A TV de Guarulhos, qual lá que o Robson, né? A Inforline, né? Link Web e por aí vai. Link Web é da Penha? Essa que é da Penha. E por aí vai. São várias plataformas que eu quero agradecer a todos os nossos parceiros e dizer que somos muito gratos pelo apoio que tem dado a nossa TV Aurora, transmitindo e retransmitindo a nossa programação. Vanessa, muito obrigado. Até quinta-feira que vem. Obrigada, pessoal que está acompanhando a gente aí. Até quinta-feira. Obrigado, Billy. Obrigado, redação. Obrigado, produção. A todos que acompanharam até aqui. Obrigado pela audiência e pela paciência. Vem novidades por aí. Vem coisas novas por aí. Avanço da Rede Aurora de Comunicação sem perder a essência e sem perder os bons valores construídos ao longo dos anos. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa A Voz de